Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8. É o texto bíblico que nós leremos hoje para a nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta ocasião. Tiago, capítulo 1, verso 5 ao versículo de número 8. E o tema da nossa reflexão nessa noite é sabedoria, oração e fé. Tá certo? Sabedoria, oração e fé. Olha, esse é um texto muito oportuno porque nós estamos numa noite de intercessão e é um texto que fala especialmente sobre oração, né? O tema central desse texto é oração. Mas é interessante que, juntamente com a oração, há dois outros conceitos que Tiago menciona. Ele menciona a sabedoria e a fé. Então, nós gostaríamos de abordar esse texto a partir dessa perspectiva, desses três conceitos que Tiago menciona nesse cenário de oração. O conceito da sabedoria, o conceito da oração e o conceito da fé. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é a respeito da sabedoria. Ora, nós devemos pensar a partir de algumas questões. Primeiro, quem é que precisa de sabedoria? Quem é que necessita de sabedoria, como está escrito no texto, né? Para que necessita de sabedoria? E que tipo de sabedoria se está falando? Bom, quem necessita de sabedoria são os discípulos de Jesus. Quando nós lemos a Epístola de Tiago, nós descobrimos que Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, que escreveu essa epístola com um cuidado todo pastoral pelo rebanho do Senhor que estava espalhado, né? Que fazia parte da dispersão, o que significa pessoas, né? Discípulos de Jesus que estavam vivendo espalhados pelo Império Romano, fora da Palestina, né? Receberam essa carta do apóstolo, né? do pastor Tiago, melhor dizendo, do pastor Tiago, né? E um cuidado todo pastoral por esses irmãos. E Tiago diz, bem no começo do verso 5, observe: se porém algum de vós, ou seja, entre vocês, que abraçaram a fé em Jesus, que reconheceram Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador, e que por causa da perseguição, muito possivelmente, aquela perseguição que moveram contra Estevão, foram espalhados, né? chegando até Antioquia e de lá espalhados para o Império Romano. Então vocês é que necessitam de sabedoria. Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, assim como os discípulos dos dias de Tiago, os discípulos de Jesus, espalhados pelo Império Romano, necessitavam de sabedoria, hoje nós, eu e você, discípulos de Jesus, necessitamos de sabedoria. Quem, sobretudo, necessita de sabedoria são os filhos de Deus, são os discípulos de Jesus, são aqueles que conhecem a Deus, que são chamados pelo nome do Senhor. Porque quem não conhece a Deus, quem não é chamado pelo nome do Senhor, quem não é discípulo de Jesus, ignora a sabedoria, nem está atento à sabedoria, não está interessado em sabedoria. Mas nós conhecemos sobre sabedoria, fomos instruídos a respeito da sabedoria e nós entendemos que necessitamos de sabedoria. Então, quem é que precisa, quem é que necessita de sabedoria? Os discípulos de Jesus, eu, você, cada um de nós que um dia confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para que nós precisamos de sabedoria? Para lidar com cenários de provação, né? Este versículo está num contexto em que Tiago está falando de provação. Ele diz para esse povo que eles têm que ter motivo de alegria e passar por várias provações. Não é uma provação,
Não são poucas provações, não são algumas provações, mas são muitas, várias provações, como está dito no contexto. Então, os discípulos de Jesus, eles necessitam de sabedoria, porque eles, sobretudo, ou seja, eles lá no passado e nós hoje, é que enfrentamos provações. E quando nós olhamos o contexto geral dessa epístola, quando a gente começa de trás para frente, né, do capítulo 5 para o 1, a gente pode mencionar, por exemplo, alguns exemplos de situações de provação que aquele povo muito possivelmente estavam enfrentando, em que eles haveriam de precisar, haveriam de necessitar de sabedoria. Eles precisavam enfrentar situações de pecado, como diz o capítulo 5, situações de enfermidade, como está dito no capítulo 5 também, situação de opressão dos ricos em cima dos pobres, como está dito lá no final do capítulo, no capítulo 5, situações de maledicência, situações de projetos humanos que falem, situações também de mundanismo, de amor pelo mundo, situações de divisão no meio da igreja, situações onde havia fofoca, intrigas por causa do mau uso da língua, situações onde pessoas estavam passando necessidades materiais e muitos irmãos não estavam conseguindo manifestar a sua fé através de obras, situações de discriminação na reunião do culto da igreja, da reunião dos irmãos, situações em que as pessoas precisavam aplicar a palavra, não apenas ouvir, mas praticar a palavra. Situações onde as pessoas precisavam diferenciar entre a falsa religiosidade e a verdadeira religiosidade. Situações onde eles deviam discernir a diferença entre provação e tentação. E discernir o bem, que as bênçãos vêm de Deus, e o mal nunca vem de Deus, no sentido de nos levar à tentação. Então, todos esses cenários que eu estou descrevendo são cenários de necessidade de sabedoria. Eles estavam enfrentando muitas provações. E talvez em muitos desses casos que eu mencionei, ou talvez em todos eles, ou quem sabe em muitos deles, era necessário sabedoria para lidar com esses cenários. Então, o primeiro conceito que nós estamos trabalhando é o conceito de sabedoria. Quem é que necessita de sabedoria? Os discípulos do Senhor. Para quê? Para lidar com os contextos mais variados, né? E sobretudo com as mais variadas situações de provação, como estava acontecendo com os destinatários da carta de Tiago. E também, que tipo de sabedoria nós estamos falando? Nós não estamos falando de uma sabedoria que é especulativa, de uma sabedoria filosófica, de uma sabedoria teórica, ou de um acúmulo de conhecimento ou informação, e nem tampouco de uma sabedoria meramente lógica, perspicaz, eloquente. Não, nós estamos falando de uma sabedoria prática. Estamos falando da capacidade, da habilidade, do entendimento de aplicar os princípios de Deus na vida, de tal maneira que a gente consiga glorificar a Deus praticando essa sabedoria no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos com os irmãos da igreja, na nossa vida profissional, financeira, conjugal, em todas as dimensões da nossa vida. Então observe esse conceito trabalhado por Tiago no cenário da oração, que é o conceito da sabedoria. A gente consegue discernir a partir do texto e do contexto que essa sabedoria é para os discípulos de Jesus, ela é para enfrentar os momentos de crise, não só para os momentos de crise, para todos os momentos da vida, mas principalmente para a hora de lidarmos com a provação e com a tentação, como está no contexto do capítulo 1. E é uma sabedoria prática. É a capacidade, a habilidade, o entendimento de aplicar os princípios de Deus ao cotidiano da nossa vida. E assim nós podemos vencer as provações e as tentações e glorificar o Pai que está no céu. Eu não sei se você está precisando de sabedoria, mas a palavra de Deus diz que se você necessita de sabedoria, então essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Você não está aqui por acaso, por coincidência ou por acidente. Você está aqui por uma providência do Senhor ouvindo essa palavra nessa noite. E essa palavra pode, de fato, transformar realidades na tua vida, no teu coração, se você acolher com mansidão a palavra, conforme está dito no contexto do capítulo 1 de Tiago. Acolha com mansidão essa palavra que está sendo
implantada, né, que está sendo semeada, que está sendo compartilhada essa noite. Acolha com mansidão essa palavra, com humildade, né, sabendo que essa palavra vem direto de Deus para o teu coração e pode fazer toda a diferença de acordo com a vontade de Deus e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Segundo conceito é o conceito da oração. O primeiro é o conceito da sabedoria, o segundo é o conceito da oração. Tiago diz: se porém algum de vós ou dentre vós, né, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Aqui está o conceito não só da sabedoria, mas o conceito da oração. Tiago diz que nós devemos pedir sabedoria ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a fonte de toda a sabedoria e da genuína sabedoria. Né? Em Provérbios, Salomão chega a dizer que do Senhor, Ele é que dá sabedoria e o entendimento vem do Senhor. Então, é muito importante trabalharmos associado ao conceito da sabedoria, o conceito da oração. E nos momentos de provação, nos momentos de tentação, mais do que tudo, né, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Porque é nessas horas que nós corremos o risco de agir de uma maneira precipitada, ou de agir com insensatez, ou de agir no impulso da nossa carne, falar o que não devíamos, deixar de falar aquilo que devíamos, certo? Não esperar quando o certo era aguardar, né? Ou deveríamos agir e então estamos passíveis, imóveis. Então é necessário sabedoria nesta hora. Esta sabedoria que é para os discípulos do Senhor, né? Essa sabedoria que é para esse momento de luta, de provação e de tentação, essa sabedoria que é prática, que é vivenciada no cotidiano da nossa vida. Então nós precisamos pedir, porque a fonte da sabedoria é o nosso Deus Todo-Poderoso, como está descrito em Jó, capítulo 28, como está descrito em Provérbios 3, 2, 3 e por todo o livro de Provérbios, né? E como está descrito também no livro de 1 Reis, capítulo 3, na experiência de Salomão, quando Deus aparece para ele em sonho, lá em Gibeão. E o Senhor fala com Salomão: pede o que você quiser. E Salomão pede sabedoria a Deus para poder conduzir a nação de Israel. Porque ele sabia, ele era inexperiente. Aquela era uma nação grande para que ele pudesse julgar entre aquilo que era bom e aquilo que era mal na vida do povo. E ele precisava de sabedoria. E ele pediu a Deus. E a gente vê no contexto do capítulo 3 que Deus concedeu sabedoria a Salomão. E deu até mais do que Salomão havia pedido ao Senhor. Então, uma coisa interessante nesse versículo, nós devemos pedir, porque Deus é a fonte da verdadeira, genuína sabedoria. E aqui o texto diz: você deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Há 3 aspectos interessantes para a gente observar no conceito da oração. Primeiro, Deus dá indiscriminadamente. Deus dá liberalmente e Deus dá prazerosamente. Vamos pensar sobre isso, sobre esse conceito. Deus dá indiscriminadamente. O texto diz: peça a Deus que a todos dá. A todos aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que se tornaram filhos de Deus pela obra da redenção da cruz do Calvário, que tem o Espírito Santo testificando com o seu Espírito que são filhos de Deus. A estes, o texto diz que Deus dá a todos. Deus não faz distinção se o discípulo é pobre, se o discípulo é rico, se ele é letrado ou se ele é analfabeto, se ele tem uma boa posição social ou ele não tem uma posição social privilegiada, né? Se ele é um discípulo que exerce um papel de liderança na igreja, ou se ele é um irmão ali simples, mas fiel ao Senhor, que faz parte da comunidade de fé, né? Se é um homem ou se é uma mulher, se é um adolescente ou se é um idoso, não, indiscriminadamente, né? O Senhor dá a todos, é o que o texto diz. Que coisa boa! Ele pode dar para mim sabedoria, pode dar a você, pode dar ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, a todos que precisam de sabedoria, são discípulos do Senhor. O Senhor dá indiscriminadamente.
mas também, diz o texto, ele dá liberalmente, né? Abundantemente, diz o texto, né? Liberalmente, né? Sem ficar retendo, né? Ele não dá a conta-gotas, não, Deus dá com abundância, de maneira generosa. Que coisa boa, porque Deus tem prazer em dar sabedoria aos seus filhos, que é o próximo aspecto que a gente vai analisar. Mas veja, ele dá de maneira liberal, abundante, generosa, como ele fez com Salomão. Derramou sabedoria sobre Salomão. E a gente observa a ilustração prática dessa sabedoria, quando aquelas duas prostitutas procuram Salomão, disputando sobre o filho que havia morrido e aquele que estava vivo. E as duas brigando diante de Salomão, dizendo: o filho é meu, a outra dizia: não é meu, e ele precisava decidir sobre aquela situação. E a palavra diz que ele pediu ao soldado para pegar e partir a criança no meio e dar um pedaço para cada mãe, para cada uma das mulheres. E então aquela que era verdadeiramente a mãe, com instinto materno, falou alto, ela diz: não, eu prefiro meu filho vivo, dê meu filho para outro. E ele discerniu por essa sabedoria do Senhor que aquela era a mãe da criança. Então, Deus dá indiscriminadamente e liberalmente, generosamente, abundantemente da sua sabedoria sobre as nossas vidas. Se você está precisando, peça a Deus sabedoria, porque Ele tem sabedoria em abundância para derramar sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos a natureza à nossa volta, a gente vê o tamanho da sabedoria de Deus, né? A diversidade da sua sabedoria, né? Da sua criatividade. E quando nós olhamos para a obra da redenção, nós vemos como Deus é sábio, como Ele fez tudo de uma forma sublime, maravilhosa, extraordinária, que nós jamais poderíamos cogitar na nossa mente. E a palavra do Senhor, em Efésios 3, diz assim, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Essa sabedoria do Senhor é insondável, né? E o seu poder está associado à sua sabedoria. Então é maravilhoso a gente poder saber que quando precisamos de sabedoria, podemos pedir, porque o Senhor dá indiscriminadamente, Ele dá liberalmente e Ele dá prazerosamente. Aqui diz, Ele não impropera, né? Ele não dá de má vontade. Tem uma versão que diz, Ele dá de boa vontade. Tem uma outra versão que diz, Ele dá com alegria. Ou seja, de maneira prazerosa. É um prazer para o Senhor atender aos seus filhos num pedido tão sublime. Quando seus filhos não pedem riqueza, quando seus filhos não pedem saúde, não pedem a morte dos inimigos, como diz o texto de 1 Reis, falando de Salomão, mas quando eles pedem sabedoria. Isso alegra o coração de Deus, né? Ele tem prazer em derramar sabedoria sobre as nossas vidas, porque isso nos torna mais parecido com Jesus. E isso nos faz, né, mais aptos para cumprir a vontade do Senhor, o chamado do Senhor e manifestar a glória de Deus onde quer que o Senhor nos colocar. Então, Deus dá sabedoria de maneira indiscriminada, generosa, abundante, liberal e prazerosamente, sem ser a conta-gota e sem ser de má vontade, com boa vontade, com prazer, com alegria, derramando sobre seus filhos aquilo que é um agrado do seu coração, fazer-nos sábios, fazer-nos sair da insensatez, da loucura, da presunção, de tudo aquilo que não combina com o Evangelho de Jesus e com a vontade do Senhor. Deus tem prazer em nos dar sabedoria. Então, se o primeiro conceito é sabedoria, o segundo é oração. Nós precisamos orar, porque Deus é quem dá sabedoria. E Ele dá em resposta à nossa oração. Ele dá de maneira indiscriminada, generosa, liberal e prazerosamente. Mas também há um terceiro conceito. Além da sabedoria, além da oração, Tiago nos fala sobre o conceito da fé. Nós devemos orar e pedir a Deus e pedir com fé. O versículo 6 diz, peça com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bom, nós precisamos de sabedoria, que é o primeiro conceito. Precisamos de oração para pedir essa sabedoria. E então chegamos ao terceiro conceito. Nós precisamos pedir com fé. É o que diz o texto. E aqui há dois aspectos que a gente precisa considerar. O aspecto negativo e o aspecto positivo. Qual é o aspecto negativo? Pedir sem fé.
ou pedir duvidando, como diz o texto. Então aqui ele usa uma metáfora e depois um conceito. Ele diz o seguinte, olha, a quem duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Quando você vai na praia, agora não está sendo um tempo muito propício para isso, ainda que muitas pessoas estão fazendo isso, né? Mas quando você vai à praia, você senta, você fica observando a onda do mar. Ela vai e vem, ela vai e vem, numa claudicância, num titubeio, né? Numa inconstância. Ela fica indo e vindo, né? Ao sabor do vento. Então Tiago diz, quem duvida, né? Quem não confia, quem não descansa, quem não confia no Senhor e duvida, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, marcada pela claudicância, né? Pelo titubeio, pela inconstância. Esse não espere, não receberá do Senhor. E ele diz também no verso 8, é um homem de ânimo dobro, de alma dividida, de mente dividida, né? É um homem de lealdade dividida, né? Que quer torcer por Corinthians e por Palmeiras ao mesmo tempo, né? Ou que quer torcer para o Atlético e para o Cruzeiro ao mesmo tempo, né? Ou para o São Paulo e para o Santos ao mesmo tempo. Não, não dá. A lealdade dividida, mente dividida, ele diz, é inconstante em todos os seus caminhos, né? Então esse é o aspecto negativo. Tiago diz, olha, isso não, duvidando, né? Sendo inconstante, titubeando, não, porque isso sinaliza falta de confiança em Deus. Esse é o aspecto negativo. E qual é o aspecto positivo desse conceito de fé? O aspecto positivo está dito, peça porém com fé, em nada duvidando. Ou seja, com fé. O que é fé? Confiança em Deus. Confiança em Deus e nas promessas da sua palavra, né? Nós confiamos em Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz, e nas promessas da sua palavra. Nós confiamos na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça, no seu poder. Nós confiamos em Deus, certo? O Deus revelado na Escritura, o Deus revelado no Novo Testamento, o Deus revelado aqui em Tiago, e sobretudo o Deus revelado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, este é um conceito muito importante. Nós precisamos de sabedoria e por isso devemos orar e por isso devemos fazê-lo com fé. E Tiago diz, olha, há o aspecto positivo. E esse é o que nós devemos abraçar. E há o aspecto negativo. E esse nós devemos rejeitar. Como é que está a sua confiança no Senhor? Você está confiando na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade, na misericórdia, na justiça de Deus, na sabedoria de Deus, né? No poder de Deus que se manifestou, foi revelado na Escritura e que se encarnou na pessoa bendita do Senhor Jesus? Então, isso é o ponto mais importante para nós, né? Nós confiamos. E quem confia, descansa. E quem descansa, entrega. E quem entrega, espera. E como diz a canção que a gente gosta, vai ficar tudo bem no nome do Senhor Jesus. E esses três conceitos se unem para apontar para uma única direção, para Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, o conceito da sabedoria, o conceito da oração, o conceito da fé se unem e apontam para um único lugar, ou melhor, para uma única pessoa. Jesus, o Verbo que se fez carne, aquele em quem estão corporalmente a plenitude da divindade e também os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Espero que nessa noite de intercessão nós possamos pedir a Deus sabedoria e possamos pedir uma oração carregada de fé, de confiança em Deus e nas promessas da sua palavra, por causa do seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.